Olá, muito boa noite. Está no ar mais um Jornal da RDC. E você confere agora os destaques desta quarta-feira. Polícia Federal e Agência Brasileira de Inteligência investigam ameaça pela internet de ataque a campus da URGS. A meta era matar mulheres e negros. Governador Eduardo Leite fala da crise do Estado e a expectativa de recuperação fiscal em evento da Federação. Jovens que cumprem medida socioeducativa têm índice de aprovação de 87% em exames nacionais de ensino. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. A Polícia Federal investiga ameaças que circulam na internet com um possível ataque no campus do Vale, da URGS. Aos moldes do que aconteceu em Suzano, em São Paulo, na semana passada, o alvo seriam negros e mulheres. Imagens começaram a circular na internet, sugerindo que um grupo de jovens estaria planejando um ataque ao campus do Vale, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma das mensagens mostra que a intenção é exterminar negros e mulheres de cursos de ciências exatas. Outra mensagem compartilhada foi o e-mail de um diretor de um curso da universidade, falando sobre uma reunião para tratar da ameaça e pedindo aos colegas atenção, principalmente a indivíduos desconhecidos e em situações suspeitas. O Diretório Central dos Estudantes da URGS se manifestou no Facebook, pedindo segurança aos estudantes e lembrando o ataque que ocorreu na semana passada em uma escola de Suzano, São Paulo. Na semana passada, a RDC já havia alertado que um integrante de um grupo ligado à chacina de Suzano ameaçava o Rio Grande do Sul num fórum na Deep Web, uma espécie de submundo da internet. Imagens gravadas nesta quarta-feira mostram que a Brigada Militar reforçou a segurança, mas a rotina no campus não sofreu alteração. Alguns alunos evitaram falar sobre o assunto. Outros disseram não ter medo. Não chegou a causar medo. Eu pensei, vou pra aula normal, tanto faz. A única coisa que eu fico com uma pulguinha atrás da orelha, porque a gente recentemente teve esses dois casos de tiroteio, aquele em Suzano e aquele na Nova Zelândia. É um clima de terrorismo que os caras estão criando e que a gente tem que temer eles e viver com medo. E eu, particularmente, me recuso a viver assim. Agora, nos últimos dias, vem ser apresentados esses grupos extremistas, né, com esse discurso, com esse tipo de ameaça. Eu entendo que todo mundo deve estar alerta, mas sem entrar em pânico, sem mudar nossa rotina e não se intimidar, né? Que a própria intimidação já é algo que eles buscam, né? Criar formas de intimidação. E eu tô confiante, tô alerta e eu não acho que ninguém deve entrar em pânico e todo mundo deve estar atento e solidário um ao outro. A URGS divulgou uma nota afirmando que outras instituições do país também receberam ameaça de atentado e que a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, foi acionada. A Polícia Federal investiga o caso. E o governador Eduardo Leite participou hoje do tradicional evento Tá na Mesa da Federação. Antes da reunião almoço, Leite concedeu coletiva de imprensa. Acompanhado das principais autoridades do Estado, Eduardo Leite participou do tradicional evento da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul. Ele falou sobre os primeiros dias de governo e ressaltou a importância do diálogo com todos os setores da sociedade. Em coletiva concedida à imprensa, Leite falou sobre alguns temas relacionados ao desenvolvimento do Estado. A reforma da Previdência, ela tem um duplo caráter, uma dupla função na minha leitura. O primeiro, do próprio ajuste nas contas. O déficit do sistema previdenciário, vejam vocês, na questão nacional, já consome 60% das receitas da União. Ou seja, restam 40% para sustentar toda a atividade de governo em serviços para a população. Se nada for feito, dados que colhi num livro do Paulo Tafner sobre a reforma da Previdência, em 10 anos esses 60% poderão chegar a 80%. Ou seja, tudo aquilo que cabe em 40% do orçamento vai ter que caber em 20%. E aí a população será punida com restrição. Considero que
há um ambiente favorável para a aprovação. Nós estamos num grande esforço de compreensão da base na Assembleia Legislativa. Do ponto de vista conceitual, é importante frisar, nós estamos discutindo retirar um plebiscito que nós consideramos de difícil condução junto à sociedade, porque nós temos uma democracia representativa, com os representantes eleitos, que têm a oportunidade de colher todas as informações das oportunidades de negócio, do déficit das empresas, das mudanças tecnológicas que impedem essas empresas de conseguir obter maior eficiência sendo estatais. Tudo isso tem que ser avaliado e é difícil levar a população num plebiscito, especialmente você tem empresas que sequer atuam em todo o território estadual, a própria Companhia de Energia Elétrica, você chamaria a sociedade gaúcha a opinar sobre uma empresa em que ela já nem presta serviços em determinadas áreas do nosso território. Uma empresa que está, infelizmente, sem condições de adimplir com as suas obrigações com o próprio Estado, uma das maiores devedoras de ICMS para o Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, a população gaúcha está sustentando isso, essa situação dessa empresa. Então nós precisamos resolver a situação dessas empresas com quem tem a responsabilidade de resolvê-las. Para quem a população delegou essa responsabilidade são os representantes na Assembleia Legislativa. Acho que há essa compreensão e estou bastante otimista com a votação. Temos a expectativa que ela possa acontecer ainda em abril. Então nós temos um amplo programa de concessões e parcerias com a iniciativa privada que vamos lançar na próxima semana, né? Está programado para segunda-feira nós lançarmos o programa RS Parcerias, onde vamos lançar os primeiros editais para concessão de rodovias no estado do Rio Grande do Sul. E vamos já começamos as tratativas para estudos em outras frentes, né? Em rodovias, em aeroportos, em hidrovia, para viabilizar investimento do setor privado na logística, na qualificação da infraestrutura logística do Estado. A RS 122 é uma delas, certamente. Está sob a responsabilidade neste momento da Secretaria de Governança e Gestão Estratégica. Vem com a redução de burocracia, principalmente de licenciamentos ambientais. A nossa Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura está trabalhando forte para reformas no próprio Código Ambiental no Estado para viabilizar, acelerar processos de licenciamento. O desenvolvimento vem pela redução do nosso custo tributário. Então o desenvolvimento está em tudo, né? O Estado está alinhado para isso. A Secretaria teve um episódio em que o secretário, com a legitimidade do mandato que teve como deputado, optou por estar na Assembleia, e evidentemente que o desenvolvimento do Estado passa também por termos apoio na Assembleia Legislativa para fazer as reformas. Então, o desenvolvimento está em tudo, e eu não posso definir o secretário de Desenvolvimento sem contemplar que nós só vamos desenvolver o Estado se reformarmos a nossa estrutura para que o Estado deixe de ser deficitário, o que vai me demandar apoio na Assembleia. Então, evidentemente que as questões políticas estão envolvidas na definição do novo nome. A Brigada Militar realizou nesta quarta-feira a terceira edição da Operação Integrada Metropolitana, com o objetivo de prevenir e combater casos de violência contra a mulher. A força-tarefa aconteceu em 34 municípios da Grande Porto Alegre. Cerca de 960 agentes e 375 viaturas verificaram relatos do Disque Denúncia e fizeram acompanhamento de mulheres vítimas de violência com medidas protetivas. À tarde, um balanço parcial apontou que foram feitas 76 visitas a mulheres cadastradas no Sistema de Patrulha Maria da Penha, foram verificadas 36 residências com denúncias e um homem foi preso preventivamente. Lembrando que os bacharéis de direito com histórico de agressão a mulheres não vão conseguir inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil nem exercer a advocacia. A determinação veio em súmula aprovada nesta semana pelo Conselho Federal da OAB. Os conselhos seccionais vão avaliar cada caso e os advogados já inscritos também poderão perder o registro caso tenham agredido uma mulher. O julgamento do caso Bernardo chegou ao fim, mas o Ministério Público de Três Passos recorre para aumentar as penas dos condenados.
O promotor de justiça Bruno Bonamente entrou com um recurso para aumentar as penas aplicadas aos 4 réus condenados pela morte do menino Bernardo, de 11 anos, em 2014. As penas aplicadas foram para Graciele Ugolini, 34 anos e 7 meses, para Leandro Boldrini, 33 anos e 8 meses, Edelvânia Virganovics, 22 anos e 10 meses, e Evandro Virganovics, 9 anos e 6 meses. De acordo com o Ministério Público do Rio Grande do Sul, as razões para o recurso devem ser apresentadas depois que toda a gravação do julgamento tenha sido transcrita e anexada ao processo. A previsão é que isso deva ocorrer ainda no mês de abril. 87% dos alunos que cumprem medida na Fundação de Assistência Socioeducativa do Estado, a FASE, foram aprovados no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Alunos. Esta prova permite a obtenção dos certificados de ensino fundamental e médio. E a meta é melhorar ainda mais com a inauguração de 8 novos centros de ensino da Fundação. Dos cerca de 1.300 adolescentes ligados à FASE, 607 realizaram as provas do Enseja, o maior volume de jovens da Fundação a prestar o exame. Dos 160 inscritos no ensino médio, 30 atingiram a aprovação total e outros 107 de forma parcial. Um total de 87% dos participantes. Resultado do trabalho de educação e ressocialização. Do total de internos, 98% frequentam aulas regularmente em instituições de 8 módulos escolares. Nós temos uma palavra-chave na Fundação, é a que se o menino não estuda na FASE, o menino não estuda em lugar nenhum. E nós recebemos meninos aqui, independente do delito, em grande vulnerabilidade, em que o primeiro abandono que eles receberam é o abandono da família. E o Estado não consegue identificar esse abandono. 80% dos meninos que ingressam na FASE, eles já abandonaram os bancos escolares e tem um delay de aprendizado muito grande. Então, a FASE, junto com as escolas, ela construiu um programa de atendimento que possibilita a aula de reforço e acompanhamento individual. Alguns desses estudantes passaram pela escola Senador Pasqualini, num prédio anexo ao da sede da Fundação, em Porto Alegre. São mais de 100 alunos divididos em 21 turmas dos 3 turnos. O máximo por sala de aula permitido é de 10 estudantes. A gente consegue trazer o aluno para a escola todos os dias. Aqui o aluno não tem evasão, não tem falta. O aluno vem para a escola, ele está sempre na escola, ele cumpre o horário todos os dias, ele participa, ele interage, ele lê, ele pesquisa. Além da sala de aula, a estrutura conta com vários funcionários e também biblioteca para incentivar a leitura. Muitas das salas passaram por ajustes para melhor atendimento. A sala de informática, por exemplo, foi reformada e conta com novos computadores. Além disso, outras 8 unidades de ensino vão ser inauguradas até o final deste ano, um investimento de 10 milhões de reais. Ao todo, são 13 novos centros em todo o estado. Em março do ano passado, foi inaugurado o de Santa Maria. Essas novas estruturas vão substituir as antigas, que não contemplam ambiente adequado para a realização de aulas. Aqui ele perde tudo para ter um restabelecimento de vínculo, para ter um reconhecimento do quanto é importante a liberdade, para dar valor à sua família e àquilo que ele tinha lá fora. O que essa meninada muitas vezes precisa é que alguém dê a mão e se disponha a fazer a caminhada com eles. A educação é importante e que dentro da fase, se não estudar aqui, nem sempre a escola da rua vai conseguir acolher ele. Então ele tem que sair daqui bem para ser acolhido na comunidade. E a seguir, confira como será o outono, a estação que começou oficialmente nesta quarta-feira no Hemisfério Sul. A gente já volta. O outono começou oficialmente há pouco em todo o Hemisfério Sul, às 6h58 da tarde. A estação vai até 21 de junho e já começa com baixas temperaturas aqui no estado. Na região sul, o outono vai marcar a passagem das primeiras massas de ar frio de origem polar de forte intensidade já em abril. Elas costumam surgir só em maio. Aqui no estado, esta madrugada já começa com baixas temperaturas. O grande diferencial será a influência do El Niño, que mesmo com fraca intensidade, terá ondas de frio com menor frequência, mais espaçadas.
A previsão é de um outono com chuvas acima da média no Rio Grande do Sul. E o último dia de verão na capital gaúcha teve nebulosidade, temperaturas mais amenas, que devem seguir durante a madrugada. As mínimas amanhã serão de 15 graus. O primeiro dia de outono no estado terá, portanto, predomínio de temperaturas mais amenas e tempo mais fechado. Vamos ver no mapa. Aqui na região metropolitana, o tempo segue nublado com poucas aberturas de sol. Em Alvorada, mínimas de 15 graus e máximas de 24 graus. Temperaturas amenas também no Vale do Rio Pardo. Em Santa Cruz do Sul, o sol predomina. As máximas não passam dos 26 graus. O sol também deve aparecer na Serra. Termômetros variando entre 18 e 24 graus em Caxias do Sul. Em Cruz Alta, no noroeste, o sol predomina. Temperaturas chegam aos 26 graus. No norte do estado, predomínio do sol com poucas nuvens. Temperaturas variando entre 20 e 27 graus. E com a chegada do outono, a Serra Gaúcha é sempre uma boa pedida. A RDC TV recebeu nesta quarta-feira a visita do prefeito e do secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Nova Petrópolis. Na pauta, eventos que serão realizados pela cidade para aproveitar a chegada da nova estação. Entre eles, a Chocofest. O prefeito, o secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Nova Petrópolis, município localizado na Serra Gaúcha, visitaram os estúdios da RDC TV nesta quarta-feira. A cidade é palco de uma série de eventos tradicionais que aquecem a economia local. Entre 11 e 21 de abril acontece a Chocofest 2019. Serão 10 dias de uma programação especial para receber os turistas de todo o país. Está lá fomentando a economia, fazendo a roda girar, criando emprego e renda, gerando emprego e renda para todo mundo, né? E dessa maneira a Nova Petrópolis cresce e junto dela cresce o seu povo. A expectativa de público é de 150 mil pessoas. Além dessa iniciativa, outros atrativos de lazer já estão programados. Após este evento, nós já estaremos recebendo a Festimália, né, que já tem 30 anos de tradição no município, né, um dos maiores eventos de malha do sul do país. Aí encerra o Festimália em início de junho, já iniciamos o Festival Sabores da Colônia, que está na sua 5ª edição. O Grêmio joga neste momento na Boca do Lobo, na partida válida pela 11ª rodada do Gauchão. O repórter Pedro Oliveira traz as informações direto de Pelotas. Muito boa noite. Boa noite, Lilian. Intervalo de jogo aqui na Boca do Lobo. O Grêmio vai enfrentando o Pelotas. Um primeiro tempo onde os dois times tiveram as suas chances de fazer o gol, mas nenhum conseguiu muito chegar perto de marcar o primeiro gol desta partida. Intervalo de partida agora, com este resultado parcial. O Grêmio continua na primeira colocação do Campeonato Gaúcho, agora tem 27 pontos, e mesmo se o Pelotas fizer um eventual gol, não vai mudar nada, porque o Grêmio vai continuar na primeira colocação. Detalhe que com este resultado parcial, o Grêmio enfrenta o Juventude na próxima fase. O primeiro jogo seria em Caxias neste final de semana e a partida da volta seria em Porto Alegre. O Grêmio é o primeiro colocado e o Caxias e o Juventude seria o 8º colocado e esta partida da ida seria em Caxias. Direto aqui do estádio Boca do Lobo, Pedro Oliveira com as informações do Grêmio. Muito obrigada, Pedro. E também, pela 11ª rodada, o Inter recebe o Novo Hamburgo em casa nesta noite. Nós temos direto do estádio Beira-Rio o repórter Guilherme Paz. Tudo bem, Lilian? Pois é, o Internacional vai empatando em 0-0 com o Novo Hamburgo aqui no estádio Beira-Rio. Cerca de 15 mil pessoas estão no estádio e sim, o jogo vale muito para o Internacional, que com os resultados paralelos está na 3ª colocação do Campeonato Gaúcho. Ficando em segundo, tem a chance de decidir em casa todos os confrontos, menos se enfrentar ao Grêmio, que seria daí numa possível final. O resultado paralelo de 0-0 do primeiro tempo, com a combinação do resultado do Campeonato Gaúcho, leva a Internacional e a Novo Hamburgo se enfrentarem novamente nas quartas de final, que acontecem agora domingo e na quarta-feira que vem, o Internacional daí na quarta-feira jogando em casa. O Inter está em campo com Marcelo Lomba no gol, o Zeca na direita, Cuesta, Moledo e o Iago na esquerda. O meio de campo tem o retorno de D'Alessandro, que está ao lado de Rodrigo Dourado e de Edenilson. Na direita, William Potker. À esquerda tem a novidade do Guilherme Parede
Ele que foi titular no último Grenal, mas atuou pelo lado direito, e o centroavante é o Rafael Sobis. Voltamos com as informações do Internacional ao longo da programação. E amanhã no Rio Grande Movimento, programa Virando o Jogo e também o Dois Toques. Aqui do estádio Beira-Rio, com as informações do Inter, Guilherme Paz. Muito obrigada, Gui. E agora a gente vai para o comentário do João Batista Filho. O ex-jogador Belletti deu uma entrevista que penso que deve servir de aprendizado para todo mundo no Internacional. Ele fazia parte do elenco do Barcelona em 2006, que jogou com o Inter. Disse que chegou no Mundial sem conhecer praticamente nenhum jogador colorado e que o elenco também não conhecia os jogadores do Inter. A vitória colorada foi justa, o Inter se preparou melhor e merecia aquela conquista. Mas aí vem o ponto que eu quero conversar com vocês. Depois, ele lembrou o seguinte: 10 anos se passaram de 2006 a 2016 e o Barça, em 2016, era o melhor time do mundo, dentro e fora de campo, se estruturando como clube, instituição e também como time, porque eles sempre tiveram bons jogadores. E o Inter estava caindo para a segunda divisão. Hoje, embaixador do Barcelona, o Belletti lembra que eles aprenderam com seus erros, só que o Internacional não. E, aliás, o modelo de gestão é o mesmo praticado desde 2002, quando o Fernando Carvalho apareceu no clube de novo. Ou seja, o Inter já passou e ainda não consegue reorganizar. Isso é visto quando observamos contratações que todo mundo sabe que vão dar errado ou que não são ideais e depois é preciso vender bons jogadores para pagar essa conta, o que, aliás, normalmente era feito no Grêmio até pouco tempo atrás, quando o Romildo Bolzan conseguiu inverter a lógica. Por falar em Grêmio, quero comentar sobre esse time alternativo que está jogando várias partidas na temporada. Ele não vai ser importante agora no Gauchão, que pouco vale, mas sim no Brasileiro. Não venham me dizer depois no Brasileirão que esse time não tem condições. Esse que está jogando com Matheus Henrique, com Rômulo de primeiro volante, Viseu ou André de centroavante, Montoya, Jean-Pierre, PP, bons jogadores. O Paulo Miranda seria titular em vários jogadores do futebol brasileiro. Ou seja, esses caras têm totais condições de fazer um bom Brasileirão pelo Grêmio quando o time principal estiver alternando com a Libertadores. No ano passado foram 10 partidas pelo menos com essa equipe reserva e que antes não tinha entrosamento, agora tem, justamente pelo Gauchão. Então, me parece uma decisão muito acertada da direção gremista. E se chegar lá com entrosamento, é obrigado a ganhar pelo menos de um Botafogo da vida ou de outras equipes que não cheguem tão bem no Campeonato Brasileiro. Tá certo, obrigada, JB. O Jornal da RDC vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã às 10 da noite. Não esqueça também, amanhã, mais notícias no Rio Grande em Movimento. E agora você segue com Cruzando as Conversas. Uma ótima noite e até lá.